Como iniciar os seus atendimentos em nutrição? 5 passos que são essenciais para você tirar de uma vez por todas esse plano que é começar a atender. Bom, prazer, eu sou Ana Cristina, nutricionista e mentora de quem vive de uma nutrição com propósito. E nesse vídeo eu vou te ensinar quais são esses passos iniciais para você começar com estrutura, propósito e direcionamento os seus atendimentos. Bom, eu quero dizer para você assim, olha, por que essa aula é tão importante? Porque, de fato, cada vez mais pacientes eles estão se organizando, se capacitando, tendo informações na internet, mesmo que muitas vezes inadequada, mas a informação está chegando muito mais próximo desse paciente. Então, de fato, eles estão cada vez mais informados e exigentes em relação à consulta. E Nutri, aqui já digo para você, não, você não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Se um paciente está achando que uma consulta, entre aspas, no ChatGPT é uma consulta mesmo com uma nutricionista, ele está equivocado como tudo que a gente pode fazer dentro desse consultório. Ter uma visão ampla do paciente, só nós podemos fazer. E calcular dieta, nós somos o profissional capacitado e habilitado a isso. Então, vamos nos apropriar dessa situação e entender esse paciente como um todo, até porque ele passa por fases totalmente distintas. Bom, muitas vezes eu vejo um profissional de nutrição perdendo uma oportunidade de atendimento por falta de organização. Recebo sempre inúmeras mensagens de pacientes, de alunos, falando: professora, eu tenho um paciente que me contactou para atender, mas eu estou morrendo de medo, eu estou super inseguro ou insegura. Eu não tenho ainda uma clareza do que fazer. Talvez na primeira consulta a gente saiba o que nós vamos fazer, mas ainda assim organizar e direcionar essa consulta sempre da mesma maneira é super importante para que a gente consiga efetivamente atender todos os pacientes iguais e não esquecer de nenhuma informação. Então, metodologia é tudo quando a gente fala de agilidade de atendimento. E também não é só isso, a gente precisa comunicar a forma como a gente atua, o que nós acreditamos, quais são os valores aos quais dentro da consulta são inegociáveis. E isso a gente tem que falar, não só nas nossas redes sociais, mas todo o processo de comunicação ele precisa estar junto. Então, eu preciso entender o que para mim é importante e como eu vou organizar e direcionar todo esse material. E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou comunicar isso para o meu paciente. Nas nossas redes sociais, de uma maneira geral, que sim, é uma forma de vitrine, mas não é a única forma de captação, e a gente vai falar um pouquinho de captação aqui para frente, mas principalmente porque eu preciso que o paciente já se comunique comigo, ele se identifique com o que eu esteja falando, e a comunicação é a chave fundamental para isso. Bom, aí quem está falando não sou eu, é a ciência. O que a ciência diz pra gente? O comportamento alimentar em obesos, tá? E a correlação com o tratamento nutricional, esse foi um artigo publicado, diz que a maioria dos pacientes obesos apresentam uma baixa adesão ao tratamento nutricional. E por que esse estudo coloca isso? Porque ele diz que as pessoas relataram, os pacientes, que a alimentação estava muito diferente do que eles estavam consumindo normalmente e que eles achavam que as prescrições eram muito restritas e dessa forma elas tinham muita dificuldade em aderir a esse plano alimentar. Então, mais uma vez, eu digo que a gente precisa olhar esse paciente, entender quais são as dores e as dificuldades dele para daí a gente fazer uma prescrição nutricional viável. E aí, esse fator de restrição, de achar que a dieta era uma coisa muito restritiva, foi o maior problema em relação a essa adesão. E aí, o que a gente entende, que a literatura diz, é que essas pessoas que geralmente elas emagrecem, elas têm um período, em média, de 2 anos que elas acabam retornando ao peso anterior, porque elas retornam aos hábitos anteriores. Então, a mudança de padrão alimentar, ela é muito importante. Aqui eu trouxe um caso do obeso, mas você pode, por exemplo, atender um nicho que não seja obesidade, independente do nicho que você atenda, ter esta percepção que as pessoas têm muitas vezes a dificuldade de adesão ao plano alimentar por prescrições muito restritivas. Você pode, por exemplo, ter uma doença e essa pessoa, por exemplo, um diabético, e ela precisar cortar tudo de uma vez para que ele possa controlar melhor essa hemoglobina glicada e depois fazer um ajuste na alimentação. É uma prescrição restrita.
Então, independente do nicho que você atua, ter uma prescrição muito restrita é uma dificuldade de adesão e a gente precisa desse acompanhamento, desse conforto para o paciente, desse olhar de uma maneira única. E nós sempre precisamos olhar o paciente, atendê-lo em todas as etapas que ele precisa, tá? Bom, então é claro que a gente diz que a adesão requer muito mais do que uma prescrição. Então, para você que me acompanha aqui ou nas redes sociais, você sabe o quanto é importante que eu digo que nós precisamos trabalhar sobre 2 pilares. O pilar do cálculo, sim, é super importante nós direcionarmos essa pessoa com a quantidade de alimento que de fato ela vai precisar. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos organizar essa alimentação e trazer a qualidade da alimentação para esse plano alimentar. E aqui talvez seja um outro grande desafio, ajustar essas dores para o que a pessoa precisa melhorar de uma maneira que seja prática e que ele consiga ou ela colocar em prática mesmo, né, no dia a dia. Então, isso necessita de uma comunicação que seja clara, e muitas vezes eu percebo o paciente com dificuldade para atender, né, e entender mesmo o plano nutricional. Então a gente precisa trazer isso no nosso receituário de maneira simples e organizada. E o suporte contínuo, ou seja, pontos de contato que a gente vai fazer com esse paciente ao longo do acompanhamento até ele retornar para outra consulta, né? E Nutri, entenda aqui, ó, suporte contínuo não é consulta por WhatsApp, ok? E organização estratégica, então, desse atendimento. Eu preciso ter uma visão do que eu vou fazer com esse paciente ao longo do percurso e passar essa visão para ele, para que ele tenha ciência como que esse plano vai acontecer de acompanhamento. Bom, então, falando sobre isso, a gente precisa entender o panorama dessa nutrição hoje. O mercado, de fato, está muito competitivo. Eu me lembro quando eu comecei a atuar em consultório, isso há 20 anos atrás, era um protocolo que as pessoas faziam por hobby. Você fazia para complementar a sua renda. Hoje eu vejo alunos saindo da faculdade e já iniciando seus atendimentos. Mas, de fato, esses pacientes estão muito mais exigentes, né? E a gente pode utilizar, vamos supor, uma tecnologia como diferencial. Então, até mesmo no cálculo ou no contato com a paciente, a gente tem alguns pontos que são importantes que a gente pode favorecer através de uma tecnologia. Mas o que eu percebo que quais são os erros mais comuns de quem está começando? Primeiro é receber um paciente sem alguma informação dele, não necessariamente só um questionário aqui pré-consulta, tá? Pelo menos você precisa saber qual é a definição, a consulta, né? O que esse paciente precisa, o que ele deseja de você. Não ter clareza do que vai fazer em cada etapa. Então, como eu disse, às vezes na primeira consulta você pode até entender que você vai fazer uma avaliação, um cálculo, vai entregar. E nas consultas subsequentes? Quando a gente tem a entrada de um paciente dentro do consultório, a gente deseja que ele fique conosco durante um tempo. Alguns pacientes vão ser mais rápidos em relação aos seus objetivos, né? E outros vão ser um pouquinho mais longos. Mas a gente quer esse paciente num tratamento nutricional, num acompanhamento nutricional, tá? Se comunicar, então, de uma maneira genérica, então você vai colocando tudo que você encontra, né, de informação, jogando, fazendo uma salada de fruta dentro das suas redes sociais e das suas comunicações, e isso causa até mesmo um desconforto para o paciente, né? Ele fica um pouco perdido com tanta informação. Isso daqui eu vejo também, gente, não só numa rede social. Eu vejo, por exemplo, muitos nutricionistas que estão começando a atender a falar excessivamente na primeira consulta. Sabe aquela ansiedade que dá, que você o tempo todo quer falar tudo para você mostrar que você tem conhecimento e derramar todas aquelas informações sobre o paciente? Então, às vezes eu vejo um profissional falando assim para mim, eu fiquei 2 horas, eu fiquei 3 horas com o paciente na consulta. Gente, não tem condição. A gente realmente precisa trazer as informações de uma maneira otimizada, até mesmo para um paciente conseguir entender essas informações. Quando a gente passa muito de 1 hora e 20 de consulta, esse paciente ele já começa a se dispersar e aí começa a ficar muita informação. E se você fragmentar essas informações ao longo do acompanhamento dele, vai ser muito melhor para que ele consiga justamente entender e ir colocando cada informação em prática mediante uma consulta. Então, às vezes, é muita informação para essa primeira consulta, o paciente fica confuso, ele sai de lá
totalmente perdido ao invés de se achar, e aí ele acha que ele não vai conseguir colocar aquilo tudo em prática e gera muitas vezes ansiedade nesse paciente. Então vamos organizar esses protocolos que a gente vai utilizar a cada consulta. E também não aproveitar, por exemplo, a captação durante e após a consulta. Então, muitas vezes eu vejo, por exemplo, um aluno me perguntando se eu atendo por plano ou se eu atendo por consulta avulsa. Eu, particularmente, acho que nós precisamos dos dois posicionamentos, tá? Eu acho que precisamos da consulta, porque é muito mais fácil a conversão para uma pessoa que nunca te viu, não te conhece, chegou por uma indicação ou até mesmo por uma rede social, dela comprar uma consulta avulsa e, se ela gostar, ela comprar um plano posteriormente. Então, sim, quando você está lá com o paciente, você pode vender, entre aspas, várias situações. Você pode vender um plano, você pode vender um cardápio especializado para um mês, você pode vender e-books, você tem outras possibilidades quando você estiver ali com o paciente. Então, estruture também esses atendimentos para que você possa ter mais produtos e assim oferecer mais coisas para a mesma pessoa. Mas como anda então esse mercado de trabalho? Com tudo isso aqui que a gente falou. Um mercado mais exigente, um mercado de fato mais disputado, mas um mercado enorme. Nós temos que entender que mais de 50% da população está acima do peso. E isso traz inúmeros problemas em relação à saúde. E essas pessoas vão precisar de tratamento. E hoje também eu digo que, mediante o tempo que eu me formei, se eu olhar para o panorama de hoje da nutrição, é um panorama onde as pessoas não têm dúvida de que dieta é com nutricionista. Então, o mercado de trabalho, ele já entende que nós somos os profissionais capacitados. E aí as pessoas buscam a nós. Ah, mas professora, tem o blogueiro, tem o nutrólogo. Sim, gente, mas é isso. A pessoa que quer um direcionamento adequado, ela vai vir para o profissional de nutrição por entender que nós somos os profissionais que devemos ter esta capacidade. Então, aqui na nossa aula, nós estamos justamente falando sobre isso. Eu quero que você sente nesta cadeira, tá bom? Que você cumpra o seu sonho, que você realize isso. Eu gosto sempre de falar que atendimento em consultório, ele muitas vezes ele pode ser conjunto com outras estratégias. Por exemplo, você pode trabalhar num hospital e atender também em consultório. Então, existem formas, ou até mesmo se você estiver fazendo uma transição de carreira, por exemplo, está trabalhando dentro de um setor de qualidade, ou até mesmo de UAN, e está migrando para o consultório. Ou você pode viver só do consultório. O fato é, ele não pode ser visto como um projeto de CLT. Ele precisa ser visto como um projeto de empreendedorismo. O consultório, você é o dono do seu negócio e você precisa, então, se movimentar para isso. Claro que a primeira coisa que você vai pensar é justamente sobre como organizar todo esse material. E isso é o primeiro passo. Depois existem outros passos que a gente precisa fazer. Bom, a gente vai entender o seguinte: para começar qualquer atendimento, você precisa de metodologia. Você precisa de processos. E quanto mais processo estabelecido você tiver, menos você sofre. Sabe aquela ansiedade que dá, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei calcular e entregar a dieta na hora, eu não sei como que eu vou fazer isso. Então, organizar este processo te determina que você vai fazer isso com muito mais facilidade. E é isso que a gente vai comentar aqui na nossa aula. Mas antes de falar sobre os 5 passos, eu quero dar um passo extra para você, que é como captar pacientes. Eu entendo que para a gente ter esse início de consultório, nós precisamos ter paciente. Então, isso aqui vem um pouquinho depois de tudo que a gente vai falar aqui nessa aula, mas eu estou comentando antes, para você entender isso. Eu vou organizar, eu vou estabelecer a minha metodologia de atendimento e só depois que isso estiver pronto é que eu vou pensar na captação desses pacientes. Mas eu quero te trazer aqui algumas ideias de captação antes de você pensar somente em redes sociais. Sim, gente, redes sociais, principalmente para as pessoas mais novas, elas são fundamentais, porque ela é um cartão de visita. Então a pessoa geralmente pergunta assim, mas qual é seu Instagram, né? E aí a pessoa vai lá e olha e começa a te seguir. Então ela vai tendo ali um relacionamento. Sabe aquela história quando a gente começa a namorar, né? Que, eu já comecei a namorar há muito tempo, tá, gente? Eu sou casada há muitos anos. Mas sabe quando a gente começa a namorar, que aí você fica assim olhando a pessoa, aí você vai vendo se aquilo ali vai dar resultado. Então, a gente faz isso na rede social. A pessoa está te namorando para depois ela decidir se ela vai querer ir à frente ou não com esse relacionamento, tá?
Então, ali, o que a gente pode pensar? Sim, ele é um resultado, ele é uma vitrine, mas eu quero te trazer algumas possibilidades além dessa vitrine. Bom, primeiro que eu acho que as pessoas negligenciam muito os contatos próximos. Quantos alunos, às vezes, eu pergunto para a pessoa, mas e aí, você já atendeu alguém próximo? Você já atendeu alguém da sua família? E a pessoa fala assim, não, meus amigos nem sabem que eu já me formei como nutricionista. Gente, por favor, isso aí é o ponto fundamental, tá? Não desperdice essa oportunidade. Ambientes que a gente frequenta, às vezes você vai a determinados consultórios, por exemplo, que você pode tentar parceria com médico, ou fisioterapeuta, ou professor de educação física, ou a depender da sua área, outras possibilidades. Mas também, por exemplo, se você vai a uma igreja, né? Se você tem algum outro, você frequenta um clube, por exemplo, então você olha para esse entorno e vê aonde você pode estar oferecendo esse teu serviço. Um salão de beleza para as mulheres, tá? Eu sempre gosto, gente, de eventos comunitários. Então, eu acho que na minha parte de doação, eu gosto muito de participar de eventos comunitários, tá? Eu acho que você também pode olhar para o seu entorno, isso te dá uma visibilidade também. Então, além de você fazer o bem, você também vai favorecer a sua visibilidade, tá? Eu gosto muito de trabalhar com empresas, eu acho que empresas não é fácil de você ter essa entrada, mas é uma oportunidade muito grande de trabalhos muito interessantes, de desenvolvimento de projetos que geralmente são temporários, mas são muito legais de organizar tudo. Então eu gosto muito de empresa e pensar nessas parcerias estratégicas que você pode, tá? Ter. Aqui eu estou listando esses 5 pontos para você começar a refletir, depois de tudo que a gente falar aqui na aula, como que você vai conseguir captar esses pacientes, tá? Bom, Ana, eu preciso fazer aquele portfólio enorme dizendo como que é a minha consulta e como que eu vou atuar e o que tem na minha consulta, que você vai ler exames, que você vai fazer aquilo. Bom, eu particularmente acho que não. Eu acho que você pode fazer um documento mínimo explicando ali como é que é o seu plano, como é que é o seu valor, enfim. Mas entenda, Nutri, você obrigatoriamente deveria ler exames, você obrigatoriamente precisa entender a rotina de vida dessa pessoa. Você obrigatoriamente precisa calcular essa dieta e fazer um plano personalizado. Então, não acho que você tem que falar isso. Eu acho que você tem que dizer qual é a sua abordagem e aí, a partir daí, você oferece o seu valor, ok? Isso é uma opinião. Bom, mas vamos lá então para a nossa jornada de transformação. A gente tem o primeiro contato, essa recepção no consultório é super importante, então você precisa entender, né, se a sala é só sua, se você vai trabalhar com secretária, se a secretária é da sala sublocada que você está utilizando, tá? Uma anamnese que seja efetiva, a avaliação de composição corporal e melhor do que a avaliação é sobre análise que esses dados trazem, a elaboração do plano alimentar, a utilização de lista de substituição para facilitar e otimizar o seu atendimento e o seu cálculo, a organização então desse atendimento, algo extra que você possa trazer para esse paciente e o encerramento então e esse planejamento futuro. Aqui eu listei 10 passos e a gente vai falar sobre 5 muito importantes que você precisa começar a organizar desde agora. Então, o primeiro contato, ele é muito importante. Independente, Nutri, se esse contato chegar para você ou se esse contato chegar via secretária, você precisa ter um texto padronizando sobre isso, tá? E aí, nunca faça assim, ó, a pessoa geralmente pergunta, oi fulana, você atende plano de saúde? Ou, quanto é a sua consulta? Explique como que você vai fazer esse atendimento, daquela maneira resumida que eu falei, e aí você traga o seu valor posteriormente. E se a pessoa está buscando apenas uma nutricionista de plano, provavelmente, neste primeiro momento, talvez ela não converta para você, porque ela está procurando uma pessoa de plano. Quando ela for numa pessoa de plano, talvez não dê certo, porque, infelizmente, né, a nutricionista tem 15 minutos para fazer um atendimento, poucos são os planos que dão uma versatilidade maior para que ela consiga fazer uma consulta mais efetiva. E aí talvez essa pessoa retorne para você. Então deixe esse contato sempre armazenado para você ir nutrindo esse contato aos poucos com algumas informações, sem perguntar se vai querer marcar consulta ou não, levando o conhecimento para que a pessoa tenha aquele namoro com você, tá?
Então, no primeiro contato, é importante a gente ter esse agendamento mais humano, esse agendamento de contato mesmo, sabe, com falas que sejam importantes. Então, ao invés de a gente falar assim, temos um horário livre amanhã 14, ou traga seus exames, ou chegue 15 minutos antes, eu dei alguns exemplos que são bobos, mas que na rotina acabam acontecendo. Coloque alguma coisa, por exemplo, olha, que tal nos encontrarmos então amanhã às 14? Será um prazer recebê-lo ou recebê-la. Se você tiver exames, eu vou analisá-los e assim personalizar ainda mais a sua prescrição. Então, trago-os para consulta. Olha, eu sugiro que você chegue em torno de 15 minutos antes, para você ser atendido com calma. Existe, né, um processo de cadastro, por exemplo, que provavelmente vai acontecer. Então, chegue para você seja atendido com tanto conforto. E, gente, olha, aqui eu vou falar uma coisa para vocês. O horário é para ser cumprido, tá? Não vamos marcar consulta e ficar atrasando. Se a gente vai a alguma consulta médica e não gosta de esperar, não faça o seu paciente esperar. Isso é muito importante, você ter esse agendamento correto. Por isso que quando a gente formata a nossa consulta, a gente tem que entender quanto tempo nós vamos demorar nessa consulta. Então, se eu vou fazer uma consulta de 1 hora, eu preciso marcar paciente de 1 em 1 hora. E assim todos são atendidos dentro dos seus horários respectivamente, tá? Bom, então, qual é o outro passo? Bom, eu posso trazer um questionário pré-consulta. Para que serve esse questionário pré-consulta, tá? Você, às vezes, está começando, fica mais inseguro ou insegura com como vai fazer com esse paciente. Você pode pegar um questionário que já existe no mercado e a nutrição funcional, por exemplo, tem essa formatação, ou você pode elaborar um questionário que seja seu. Aqui você tem essas duas possibilidades. Independente de se você vai usar um que está no mercado ou elaborar um que seja seu, o importante é você analisar todos esses dados antes desse paciente chegar. E você só vai fazer perguntas que são complementares a alguma coisa que você queira saber, caso você tenha feito um questionário bastante extenso, né? Tem gente que gosta de perguntar horário, faz tipo anamnese no questionário pré-consulta. Mas o que é importante aqui? Bom, ela pode trazer algum nível de eficiência para você, tá? Também você pode trazer alguma personalização em cima disso. Você pode talvez trazer um engajamento e você pode refletir, ou até mesmo o paciente já começa a refletir sobre a alimentação dele. Mas eu aqui quero fazer o papel de advogada do diabo, tá? Então, eu tô falando aqui os pontos positivos, mas eu também quero falar alguns pontos aos quais porque eu não uso o questionário pré-consulta. Bom, quando o paciente agenda a consulta, a minha secretária pergunta, ou na época que eu não tinha secretária, eu mesma perguntava, qual é o seu objetivo? Então, isso me dava já uma visão de quem é esse paciente que está chegando para mim. Então, hoje, por exemplo, que eu não atendo mais, por exemplo, paciente oncológico, eu não gosto mais de atender. Então, quando chega uma pessoa me pedindo atendimento oncológico, eu mando para uma das minhas mentoradas, que é uma nutricionista especializada em nutrição oncológica. Então, isso já me dá também o quê? Uma triagem ali de quem é o paciente que está chegando. E aí, sim, o que eu acho é que talvez você que esteja começando, que pode ser uma boa possibilidade, é você pedir, por exemplo, se a pessoa tem exames laboratoriais e quais são os medicamentos que essa pessoa faz uso. Isso vai te dar uma agilidade na hora da consulta, tá? Isso, de fato, eu acho que você está começando, você pode perguntar. No restante, eu particularmente acho que não. Eu acho que você não deve perguntar sobre como é a rotina alimentar dele. Isso daí você vai perguntar na hora, porque esse é o momento mais importante da consulta. É onde você vai extrair todas as informações que são importantes para esse paciente fazer, por exemplo, as mudanças que a gente vai combinar ali. E vamos combinar, Nutri, olha só, se você manda uma coisa e uma pessoa está agitada, está nervosa, está ansiosa, porque está fazendo 1000 coisas, parar e responder um questionário muito extenso não me parece uma boa possibilidade nos dias de hoje, tá? Então, às vezes eu vejo um questionário, por exemplo, de uma pessoa que está mandando que demora 15, 20 minutos. Eu digo para minha mentorada, vamos reduzir isso se você quer continuar com o questionário pré-consulta, ok? Bom, a gente pode também enviar nesse contato algumas informações como data, hora, localização e preparo para, por exemplo, esse tipo de
consulta que vai acontecer. Se você vai fazer uma bioimpedância, se a pessoa precisa ir com roupas mínimas, né? Tudo isso é interessante você informar. Se ela vai precisar fazer bioimpedância, qual é o protocolo, que são, né, aquelas horas de jejum, não tomar, não beber água normalmente, não comer durante 3, 4 horas, não praticar atividade física, não pode beber bebida alcoólica. Então, a gente manda essas informações neste contato, tá bom? Confirmei a consulta, beleza, o paciente chegou ao consultório. Então, eu vou fazer a anamnese dele. Eu, particularmente, amo inquéritos alimentares. Então, tudo que está relacionado a inquérito alimentar, eu acho que é a parte mais importante da consulta. Ainda que você que me acompanhe saiba que eu sou apaixonada também por cálculo de dietas. Mas essa anamnese é o que vai te dar todo o norte do que está acontecendo. Então, gente, aqui a gente extrai tanta informação importante. Não só do que essa pessoa vai comer, como ela vai comer, com quem ela vai comer, quais são as dores e ansiedades dela em relação à alimentação. Mas aqui a gente descobre muitas coisas relacionadas ao emocional dessas pessoas. E aí a gente aqui também direciona muitas coisas que podem acontecer. Por que a pessoa está tendo determinada atitude com a alimentação? Porque isso se explica muitas vezes por algum trauma, alguma situação que a pessoa passou ou até mesmo pela vida corrida dela do dia a dia. E como que é importante ela refletir sobre esse momento, tá? Bom, se eu estou falando então de uma anamnese, qual é o meu ponto fundamental? Eu preciso ter empatia. Gente, muitas vezes eu ouço uma pessoa falando assim pra mim, ó: ai, mas Ana, eu tô super cansada, já trabalhei o dia inteiro, já peguei o ônibus, já fui, já voltei, já levei criança pra escola, já voltei, pros homens mesmo assim, né? Eu já tenho uma rotina e chega no final do dia, eu tô morto ou morta, não quero cozinhar. Cara, eu de verdade digo assim, olha, eu entendo essa situação. Porque muitas vezes, gente, nós mesmos estamos nessa situação. Que corremos de um lado para o outro e precisamos em casa chegar à noite, organizar as coisas, as nossas comidas, enfim, a vida. Então, a pessoa precisa entender que isso faz parte da vida. Só que existem algumas estratégias as quais nós podemos facilitar esta pessoa. Então, na hora da anamnese, a gente vai ouvir tudo e não vamos tecer nenhum comentário até o final dessa anamnese. Ao final da anamnese, a gente volta com algumas perguntas abertas para poder conseguir validar isso através de uma empatia e direcionar essas pessoas de maneira correta, tá? Então, essas perguntas abertas, elas servem para o paciente refletir sobre determinadas situações. Bom, ele precisa entender aonde ele vai colocar a dor dele. Se é num sobrepeso, numa doença, numa obesidade ou alguma situação específica, ou se é na organização da alimentação. E a gente vai negociar isso com ele. Ter essa escutativa é uma coisa que você vai ter só se você estiver com a pessoa presencialmente. Você não vai ter essa escutativa, por exemplo, se você mandar a pessoa escrever, porque ela está escrevendo, você não está escutando. Então, essa leitura, ela é importante, sabe? Eu estou ali junto com o paciente, dali muitas vezes me surge a oportunidade de fazer uma outra pergunta para ele, para eu entender melhor aquele contexto. E a validação, como a gente disse já, desses sentimentos. E aí eu digo assim, olha, eu entendo a situação e eu acho que de fato ela é desafiadora, que realmente eu acho, tá? Então, quando eu reconheço, eu coloco, olha, você demonstrou muita força ao enfrentar esses obstáculos. Eu tive uma vez uma menina com 19 anos que ela chegou ao consultório acima do peso e no decorrer da história, na primeira consulta, ela se sentiu tão confortável que ela me contou que ela tinha sofrido um abuso sexual e ela não abortou. Ela ficou com a filha e a filha já tinha 6 anos, ou seja, ela foi abusada muito cedo, né? E aí aquilo justificava inúmeras situações que estavam acontecendo. Então eu acolhi, falei uma frase de conforto e disse o que a gente precisava fazer, tá? Bom, e a gente não deve normalizar muitas coisas, sabe? Muitas pessoas passam dificuldades semelhantes e você não está sozinho. Sim, então vamos lá. Eu preciso entender que muita gente passa pela mesma situação, que isso não é uma situação só sua, mas eu não vou normalizar essa situação. Vamos lá, a gente precisa partir para a mudança, né? E a parceria, que é sempre um apoio, sem julgamento, com direcionamento em relação a tudo que essa pessoa faz de uma maneira prática, ok?
Bom, até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Se você tiver dúvida, coloca aqui nos comentários do nosso vídeo, eu vou adorar responder um por um. E ao final dessa aula eu vou mandar um link para que você consiga me mandar uma mensagem que você queira me perguntar no particular e eu vou direcionar essa mensagem no seu WhatsApp, te respondendo realmente para a sua dúvida, tá bom? Mas se você está gostando, já coloca aqui o seu like, o seu comentário e encaminha esse canal para uma outra nutricionista ou nutricionista que também quer estudar e montar aquele consultório. Bom, vamos lá. A gente tem mais um passo aqui importante dentro da consulta, que é a avaliação de composição corporal. Esse é um passo e um dado, o quê? Objetivo. Quando a gente está falando de perguntar sobre alimentação, como a pessoa está se sentindo, eles são dados o quê? Subjetivos. A pessoa vai dizer para você, eu acho, eu me sinto assim. E aí a gente às vezes confirma com um dado objetivo, como por exemplo um exame laboratorial e uma avaliação de composição corporal. Então ela é como se fosse uma foto desse paciente chegando no primeiro momento, tá? Então essa avaliação de composição corporal ela é importante. Olha, independente do método que você vai utilizar, você pode utilizar dobras, você pode usar bioimpedância, você pode inclusive utilizar circunferências e bioimpedância, circunferências e dobra, você pode usar o IMC para um público obeso, então você pode usar curvas, né, de crescimento para crianças, a depender do público que você está atingindo é que vai determinar qual é a avaliação que você precisa fazer. Uma circunferência da cintura, uma circunferência do pescoço. Então a gente tem inúmeras possibilidades. Então eu quero dizer para você aqui, independente da possibilidade que você vai escolher mediante o seu público, o mais importante é o que você está fazendo com essa avaliação. Eu vejo inúmeros, né, nutricionistas que compram balanças caras, às vezes balanças de 14, 20 mil, mas a pessoa não entende o relatório e aí ela não explica aquele relatório. Então, olha só, quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando de quê? De uma explicação clara. Você precisa entender o que está acontecendo com aqueles cálculos para você explicar a pessoa. Existem inúmeras ferramentas, tá? Existem balanças de bioimpedância, por exemplo, que dão composição corporal, membro superior, membro inferior, estratificando por braços, pernas, circunferência abdominal, te dá massa muscular, hidratação, dá percentual de gordura, dá em quilos e dá em percentual. Então, nós temos inúmeras ferramentas no mercado e você pode escolher aquela que melhor lhe couber inicialmente para um investimento mesmo, né? Uma questão de dinheiro. E aí, o que a gente precisa entender é o seguinte, você precisa mensurar aquele paciente, ele vai te dar um dado, esse dado tem uma referência, mas melhor do que essa referência é o acompanhamento desse paciente a longo prazo. E aí, o que este paciente vai ter de melhora ou de piora em relação àqueles dados que são de mensuração. Então, se você é capacitada para fazer uma avaliação de dobras ou a bioimpedância, que é uma metodologia bem mais fácil de ser colocada em prática e rápida, você precisa usar o mesmo mecanismo. Então, se eu comecei com a bioimpedância, eu vou acompanhar este paciente com a bioimpedância. E aí eu vou comparando ele com ele mesmo. Se em algum momento você mudou a balança de bioimpedância e trouxe uma balança mais moderna, enfim, você vai parar a avaliação ali e você vai dizer para o paciente, olha, a gente está mudando a metodologia de atendimento, então a partir daqui é que eu vou fazer o acompanhamento seguidamente, ok? E eu preciso traduzir tudo isso numa linguagem que seja de fácil acesso. Esta é a grande questão. Nós mostrarmos autoridade, ou seja, nós sabemos o que nós estamos falando, mas eu estou traduzindo aquilo de uma maneira muito mais prática, tá bom? E essa avaliação de composição corporal, o importante é você traçar um objetivo conjunto. Então vamos lá. Vamos dizer que esse paciente chegou ao seu consultório e porque ele chegou nesse consultório, ele disse para você, olha, eu quero reduzir o perfil de gordura e aumentar a massa muscular. Você, nutricionista, sabe que são estratégias diferentes. Para eu reduzir perfil de gordura, eu preciso fazer uma estratégia nutricional e para eu aumentar a massa muscular é outra. Então, elas são incompatíveis. Mas o que eu posso fazer? Eu vou dar foco, primeiramente, no que está mais grave. E quem vai me dizer isso, ainda que muitas vezes visualmente a gente consiga ter essa percepção,
mas quando nós mensuramos, nós estamos mostrando para esse paciente, olha, fulano, aqui o seu perfil de gordura ou está muito alto e a sua massa muscular, por exemplo, está dentro do padrão de adequação. Então, o primeiro momento é reduzir perfil de gordura para depois aumentar a massa muscular. Então, ela dá essa foto para gente inclusive ter moeda de troca em relação à fala para esse paciente na nossa conduta nutricional, ok? Bom, ainda como objetivo da avaliação antropométrica é identificar riscos à saúde. Com essas avaliações, a gente consegue determinar se essas pessoas estão no eutrofismo, sobrepeso ou magreza, ou até mesmo obesidade. E quais são os grandes problemas em relação a essas mensurações para a gente ter essa moeda de troca, de fala com esse paciente. Mas eu também preciso determinar e detectar essas alterações de composição corporal. E aqui eu vou direcionar para saber se a minha conduta está adequada. Então vamos voltar lá naquela paciente que a gente queria reduzir o perfil de gordura e melhorar a massa muscular posteriormente. Se ela chega na segunda consulta e não houve este objetivo atingido, eu preciso entender o que está acontecendo. Ou ela não está malhando, ou ela não fez a prescrição, ou ela disse que ia fazer uma determinada atividade física que ela também não fez. Então, com isso, eu consigo, inclusive, entender o contexto e redirecionar a minha prescrição. Mas, para quem trabalha com crianças, trabalha com adolescentes, também é muito importante para entender se o grau de maturação dessas crianças estão adequados, se o crescimento, o peso, até mesmo a maturação sexual dela está adequada. É muito importante esse acompanhamento, tá? Bom, a gente pode então, como falei, peso, estatura, IMC, circunferências, perímetros, dobras e bioimpedância, todas essas são metodologias validadas na literatura para que nós possamos, no nosso consultório, definir o que vamos usar. Não precisamos usar tudo junto, tá? A depender do público, você precisa saber o que você vai fazer. E aí eu trouxe aqui uma avaliação de uma bioimpedância que eu uso, não no meu consultório especificamente, que no consultório eu uso a Embody, mas essa daqui eu uso para projetos que eu vou fazer em empresas ou alguma outra avaliação. Então aqui eu venho mostrando para a pessoa o peso, a massa gorda, e aí entenda aqui a medição dela, a massa óssea, o que vem compondo a massa óssea, a massa proteica e água, se o percentual de hidratação está adequado, tá? A massa muscular e o músculo mesmo. Então eu tenho aqui a parte do peso, da massa, do percentual de gordura e da massa livre de gordura. Eu venho explicando isso em relação aos gráficos, em relação à distribuição de composição corporal desse paciente. Isso aqui é um dado muito importante na minha fala para ele. Eu explico item por item para que a pessoa consiga sair dali e entender o que é essa avaliação, apesar de levar escrita, né? Então, eu estou dando aqui um manual para ela e faço um resumo do que está acontecendo, ok? Bom, vamos passar para um outro ponto que eu acho muito importante, que é cálculo de dietas. Bom, aqui é outra grande dúvida e dor do aluno. Nós temos muitas fórmulas, gente, e de novo, essas fórmulas, elas estão adequadas ao público que você está atingindo. Então, você precisa entender, você vai atender um atleta, é uma fórmula. Você está, por exemplo, no home care, é outra fórmula. Se você está atingindo uma população ambulatorial, no SUS, é uma fórmula. Então, você vai entender qual é o seu público e você vai direcionar essas fórmulas. Independente da fórmula que você está escolhendo, o gasto energético basal, ela vai estar em todas essas fórmulas, menos em Cunningham, tá? Então, Cunningham, ela usa massa livre de gordura, então ela tem uma outra dimensão em relação à formulação. Então, para cada fórmula, ela se coloca de uma maneira. Então, você tem, por exemplo, no Harris Benedict, uma fórmula que é TMB, aí você multiplica por um fator injúria, que é a doença, você multiplica por um fator térmico, caso esse paciente apresente febre, e você multiplica, por exemplo, por um fator de atividade física, que especificamente para Harris Benedict é se a pessoa está deambulando, se ela está acamada ou se ela está acamada e deambulando. Então, aqui eu dei um exemplo só, tá? A gente tem várias outras fórmulas. A gente tem Harris Benedict, como eu falei, mas a gente tem Mifflin St. George, a gente tem FAO, a gente tem Schofield, a gente tem várias fórmulas. Independente delas, eu sempre vou ter o gasto energético basal, que é a TMB,
Então, eu não devo oferecer nenhuma prescrição com restrição calórica abaixo da TMB desse paciente, a não ser que ele esteja sendo supervisionado, por exemplo, como no caso de SPAS, tá? E eu preciso entender o fator atividade dele. Então, como é a atividade física? Muitas vezes eu vejo o dimensionamento inadequado, falando que é atividade física, porque a pessoa vai todo dia fazer 40 minutos de atividade, por exemplo, na academia, um índice moderado. Então, você precisa entender qual é a intensidade, a duração dessa atividade física e como é o restante das atividades do dia a dia, para você dimensionar se vai ser leve, moderado ou intenso. Além disso, dentro do cálculo, o que a gente precisa fazer? Determinar um objetivo específico. Bom, eu vou emagrecer essa pessoa e reduzir perfil de gordura? Eu vou aumentar o peso dessa pessoa e aumentar a massa muscular? Não, eu não vou mexer no VET dessa pessoa, porque ela está bem no peso, mas ela está com uma composição corporal inadequada. Ou eu vou ajustar isso para a doença que essa pessoa tem. Então, eu preciso entender isso e aí sim, através desse objetivo, é que eu vou raciocinar a distribuição do meu macronutriente. Então, a gente tem, dentro das relações lá de percentuais para a normalidade, grama por quilograma de peso para proteína, carboidratos e gorduras. Para proteína, eu tenho de 0,8 a 1,2, para carboidrato de 4 a 6 e para lipídio de 1 a 2. Então, mediante essa estrutura, eu começo a pensar se eu vou deixar essas pessoas dentro dessas recomendações ou se eu vou colocar a mais ou a menos a depender da doença. Então, a gente tem aí uma gama de possibilidades para mexer na distribuição desses macronutrientes. E só a partir daí, com este cálculo, é que eu passo para a etapa seguinte, que é justamente falar sobre quantidade de alimentos. E aqui eu trago para vocês uma outra questão, tá? Eu preciso ter também, fazer o quê? Esse plano com uma clareza, eu preciso ter flexibilidade muitas vezes. Então, trazer algumas opções personalizadas para esse paciente, alguma receita que ele goste, alguma substituição que fique próxima do que ele consuma e trazer outras que são importantes dele incorporar, são atitudes que vão fazer com que esse paciente tenha uma maior adesão. Lembra que lá na frente eu comentei para vocês a dificuldade desse paciente com adesão à prescrição? Então, essa flexibilização, uma personalização, uma adequação e a explicação clara trazem a esse processo de adesão à prescrição alimentar muito mais rápido. E, pensando aqui, a gente tem que considerar o que esse paciente precisa mudar. A gente precisa adaptar as receitas muitas vezes para que esse paciente consiga consumir. E 9, sabe? E olha, e eu vou falar uma coisa que eu sempre assim reforço muito para as minhas alunas: só passe para frente receitas que você testou. A internet está cheia de fotos bonitas e muita coisa que não presta. Então busque perfis de gente que você sabe que são receitas boas. Façam essas receitas, testem e aí você traz como uma parte de inovação para essa conduta alimentar, tá? Primeiro, antes de qualquer coisa, nós somos educadores alimentares e a gente precisa trazer aquela matéria lá dos primeiros períodos que é educação nutricional para participar ativamente do nosso processo aqui do atendimento em consultório. Bom, eu quero dizer então, você vai explicar todos esses objetivos que você vai fazer. Olha, nada de entregar uma prescrição e simplesmente deixar a pessoa ler 4 colheres de arroz, uma concha de feijão, verdura e legume à vontade e uma proteína de 120 gramas. Você vai explicar tudo que você está fazendo naquela prescrição. Por que você botou aquele alimento? Qual é o objetivo daquele alimento? Por que você colocou um pré-treino ou um pós-treino? Qual a importância da pessoa se organizar em relação a isso, tá bom? E eu gosto sempre de finalizar com uma lista de substituição. Eu não gosto de trazer, por exemplo, alimentos. Na primeira consulta eu até coloco e depois eu vou ensinando o paciente a utilização dessa lista. Por isso eu tenho dentro da minha consulta uma planilha de Excel, onde eu já tenho tudo organizado, todas as fórmulas, todos os cardápios de 1.000 até 3.000 calorias, todos organizados. Por isso eu consigo calcular, né, e entregar a dieta com tanta agilidade na hora. Então, fazer isso através de lista de substituição, ou seja, equivalentes alimentares, dá a mim agilidade na forma de cálculo e ao paciente a transformação que ele de fato vai atingir. Por quê? Porque ele vai entender sobre a alimentação.
Se o paciente vai comer uma banana, 10 morangos, uma rodela de abacaxi, meio mamão papaya, para mim é indiferente. Eles são alimentos que se equivalem dentro de uma lista de substituição, a não ser que eu queira especificamente determinado alimento para determinado horário. Aí eu coloco ver lista, frutas e dar, né, um maior suporte para essas frutas ou esses legumes, enfim, nesse horário específico. Então, apontar o que você prefere é diferente de você ficar o tempo todo como babá desse paciente. O paciente, ele precisa criar autonomia no atendimento dele. Por isso, vocês sempre me ouvem falar, você quer ser babá ou você quer ser gestora da consulta? Eu opto por ser gestora da consulta. E isso me dá uma versatilidade de entender que eu estou cumprindo o meu papel como nutricionista, porque eu estou oferecendo ao paciente um cálculo adequado e instruindo a ele que tipo de alimento ele deve ingerir. E ele também me dá agilidade, porque eu consigo fazer isso com muito mais rapidez, tá certo? Bom, antes da gente fechar então aqui a nossa aula e eu passar para você o link que você vai poder me mandar uma mensagem direta, eu quero dizer para vocês um pouquinho sobre a mentoria Consultório Sem Segredos, que é uma mentoria que eu faço um acompanhamento individual das minhas alunas que desejam começar os atendimentos, ou alunos, né, gente? Bom, o que você tem nessa mentoria? Um onboarding individual, então aqui a gente vai ter uma primeira conversa para entender qual é o seu momento, tá? Você tem uma sessão mapa, onde você já sai daqui com toda a estratégia que você precisa organizar e o direcionamento de todos os materiais que já contém na plataforma para que você organize esses atendimentos e aí a gente revisa esses materiais juntas. Esse acompanhamento contínuo se dá por 1 ano, onde você vai ter essas sessões estratégicas comigo, tá? E aí, opa, saiu errado ali. São 5 sessões individuais e aí, além disso, a gente tem todo o material que a gente vai colocar para suporte e adesão. Dentro desse material, eu gosto de dizer que tem tudo que eu faço no consultório, eu compartilho com vocês para que vocês também possam usar. Os materiais são todos em Word e você pode copiar, adequar a sua necessidade e utilizá-los da melhor maneira possível, tá? Mas além disso, a gente tem aulas que são gravadas para que você otimize os seus estudos, aulas que são ao vivo mensais e esses aí são votação do grupo, o tema que vocês querem é o que eu trago para vocês. E a gente tem a área de materiais adicionais, que são todos esses que eu estou falando para você. Materiais que eu mando para o paciente no Canva a cada 15 dias, materiais que eu uso das minhas listas de substituição, todas as planilhas que eu faço de relação a cálculo de fórmulas, de cardápios, tudo isso ele está disponível na plataforma na forma de materiais adicionais para você utilizar da maneira que você quiser, tá? Bom, além disso, eu tenho cursos completos, 3 cursos que eu acho que são importantes. O próprio cálculo de dietas, atendimento ao paciente diabético e a interpretação de exames laboratoriais. Eu acho que com isso você já domina qualquer atendimento, porque você tem todos os materiais e a base de tudo que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Que é o cálculo, que é a parte de exames, que você precisa saber interpretar e como mais de 50% da população, né, está acima do peso e com resistência insulínica, a gente entende então que pacientes com diabetes ou essa resistência são importantes de nós olharmos para a prática clínica e entendermos como nós vamos organizar isso em relação à alimentação, tá? Bom, eu quero trazer aqui uma fala que ela não é minha, são de alunas que foram, estão e sempre estarão nessa mentoria. Pessoas que estão mudando a sua vida através dos seus atendimentos, cumprindo o propósito que elas têm, que é de ajudar mais pessoas através da alimentação. Provavelmente você que foi fazer o curso de nutrição passou por alguma situação dessa, né? Ou você viu alguém da sua família sendo modificada através da alimentação, ou você presenciou na sua mudança mesmo o que a alimentação trouxe para você, ou você viu alguém de perto da sua família fazendo essa mudança. Então, a gente quando resolve, né, atender, nós estamos passando um propósito de melhora para essas pessoas. E essas pessoas que estão aqui na mentoria estão cumprindo esses propósitos. Bom, a gente chega ao fim aqui da nossa aula. Eu espero que você tenha se motivado a iniciar esses atendimentos. Aqui eu pontuei, né, quais são os principais
situações que você deve perceber para poder organizar a sua consulta de maneira adequada, não se perder e reduzir a sua insegurança no início. Mas olha, eu digo que a gente não pode esperar estar 100% preparada para começar o nosso sonho. A gente começa e aí a gente vai melhorando. A gente precisa começar estruturado para reduzir a nossa ansiedade. Então eu estou deixando aqui na descrição desse link, do vídeo, desculpa, um link aonde você vai poder me perguntar qualquer coisa. Pega a sua maior dúvida e você me envia através desse link. E eu vou responder a você pessoalmente. Eu faço questão em relação a isso. E se você também quiser um acompanhamento mais próximo, eu te espero na mentoria Consultório Sem Segredos, tá? Eu espero então que esse vídeo realmente tenha sido motivador. Se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, envia isso aqui para uma outra pessoa. Para o YouTube é muito importante esse comentário. E também quero dizer para vocês que cada paciente é único. As prescrições também devem ser. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.